capítulo 3 de Efésios. Então vamos abrir as nossas Bíblias, acompanhar a leitura, capítulo 3, versículo 14 até o 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Você também tem a oportunidade de orar. Querem orar em silêncio? Pelo menos alguém quer ter uma palavra de oração? Tem a liberdade. Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar se manifestando no nosso meio nessa manhã, usando a Tua palavra para falar conosco, a cada um de nós, para a glória e honra do Teu nome, sejamos edificados e que o Senhor, acima de tudo, seja honrado e glorificado nessa manhã. Estamos aqui com temor, com gratidão a Ti, Senhor. Conceda a sabedoria do alto. Manifeste, Senhor, a Tua vontade. Teu Espírito testifica da Tua palavra nessa manhã. Que o Espírito Santo possa trabalhar a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que sejamos edificados e que o Senhor seja glorificado nessa manhã. Conduza-nos a Ti mesmo. Oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Paulo, no versículo 14, ele inicia por esta causa, fazendo essa oração novamente, e se você perceber, logo no primeiro versículo do mesmo capítulo 3, ele fala por esta causa. Então, ele reporta de novo a mensagem, parece que toda ela, e não só essa. Então, parece que ele vai lá anteriormente. Então, é algo muito maravilhoso isso. É uma oração maravilhosa, uma oração teológica, profunda, em prol da igreja, para a edificação das famílias. Então é importante a gente ver que todo esse ângulo, por exemplo, no capítulo 1, Paulo, ele vai ali, chega no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, ele termina o capítulo 1, do versículo 15 a 23, ele faz uma oração, ele ora pelos crentes, né? Paulo ora para que Deus dê sabedoria, graça, tudo aquilo que ele foi falado, mencionado, a partir dali do versículo 3 do primeiro capítulo até o versículo 14. Então ele pede que os irmãos tenham uma compreensão, entendimento espiritual, sabedoria, revelação, né? E ele fala que sejam iluminados os olhos do vosso coração para compreender, né? E ele retoma então no capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 10, ele fala ali sobre do pecado para a salvação pela graça. Então ele mostra tudo, toda aquela situação, tanto dos gentios quanto dos judeus, uma situação difícil, deplorável, em que nós nos encontrávamos, mortos. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Éramos dominados
pelo mundo, por Satanás, pelos desejos, nós fazíamos a vontade da carne, nós éramos escravos da carne e dos pensamentos, e não só isso, né? Paulo diz também que nós éramos por natureza filhos da ira, então nós estávamos condenados. Então Paulo vai pontuando todas essas verdades de uma maneira magnífica ali, para nós entendermos, né? E depois valorizarmos. Mas aí, no versículo 4 do capítulo 2, mas Deus entra em ação, né? Depois de mostrar tudo isso, ele entra em ação, mostrando a sua riqueza e misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida, né? Juntamente, pela graça sois salvos. Depois ele explica como nós somos salvos. Ele entra no capítulo, aliás, depois no versículo 11 em diante, até o versículo 22, ele vai falar sobre os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Interessante que logo no versículo 11 e 12 ele pontua, ele mostra a situação específica, deplorável, terrível dos gentios, a situação em que eles se encontravam, né? E aí ele vai discorrendo depois, no versículo 13, ele entra mais uma vez mostrando a soberania de Deus, a atuação soberana de Deus, mas agora, né? Deus entra mais uma vez ali mostrando o seu grande poder, a sua sabedoria, o seu amor, e ali então ele mostra de que jeito foi reconciliado, né? Foi aproximado, né? Mais uma vez, nós estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo, e ambos, judeus e gentios, fez um, e derrubou a parede de separação, ou seja, aquela inimizade que existia, Deus quebrou, encravando ali naquela cruz. Então nós somos reconciliados, ambos, judeus e gentios, em um só corpo, por intermédio da cruz. A cruz é o centro, né? E agora somos uma família de Deus, Paulo vai falando ali, no capítulo 2, quase que finalizando. E eu acho que é importante isso, ele deixa claro que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, né? A pedra, lembra da pedra angular, né? No qual... E ele mostra a figura do edifício, a igreja como um edifício vivo, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Ele termina no versículo 22 mostrando algo muito importante, né? Ele fala que no qual, ou seja, no Senhor, vós juntamente estáis sendo edificados, juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, aquilo que ele falou lá atrás, somos uma feitura, um poema inacabado, Deus ainda está no processo, enquanto cá estivermos até a vinda do Senhor, estamos num processo, Deus está trabalhando em cada um de nós, formando o caráter dele. Por isso que nós não precisamos entrar em pânico, em desespero, olhar a vida de um, de outro, ou até a nossa mesma. Calma, Deus está fazendo... Nós estamos num processo, ele está formando o caráter, é um processo. Às vezes você vê uma obra, alguém fazendo uma pintura, ele começa, mas o que vai ser isso? Não, calma. E aí chega uma e fala, nossa, então ele vai terminar essa obra. Aquele que começou, ele é fiel e vai até o fim. Então é um processo, uma paciência que nós precisamos. Às vezes nós vemos a esposa, os filhos, o irmão, enfim, a nós mesmos. Nossa, mas você... Não, tem jeito. Calma, que em Cristo tudo se dá jeito. Então nós precisamos ter essa paciência, que ele está... Realmente, nós estamos juntamente, está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Ele está trazendo outros ainda que virão a ser salvos, para acoplar junto a essa igreja, essa grande igreja. E no capítulo 3 ele entra, do versículo 1 até o 13, ele fala sobre a vocação dos gentios e fala do seu próprio apostolado. Ele discorre ali que ele foi chamado, ele teve uma visão, o mistério que agora foi revelado, né? E ele, como eu disse, ele fala logo no primeiro versículo, por esta causa, então leva lá, traz cá. Então vê toda essa panorâmica, todo esse texto, né? Todo o que foi falado. E no mistério de Cristo, que agora foi revelado, né? Ele mostra a grande revelação, que foi que outrora... não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelos santos apóstolos e profetas, no Espírito. O que é isso? O que foi esse? A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, co-participando da promessa em Cristo, por meio do Evangelho. Então ele mostra algo muito importante, que era algo absurdo, que não caberia isso na mente dos judeus, que ele reconcilia os judeus e os gentios em um corpo. Ambos salvos em Cristo agora formam
uma só família, um corpo, a igreja. Isso está através do Evangelho. E eles são, os gentios agora, eles vão desfrutar dos mesmos privilégios dos judeus salvos. São cordeiros. Isso aí, na mente dos judeus, isso era algo absurdo. É o que Deus faz. E Ele está fazendo até hoje. Trazendo pessoas, nós éramos os gentios, nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, e Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Isso tudo, Paulo, ele mostra que foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos, né, que Deus criou todas as coisas. E ele deixa claro que pela igreja, ele vai falando que essa multiforme sabedoria se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, a igreja tem uma missão aqui na terra, de expressar o Senhor. É a maneira pela qual é o corpo de Cristo, onde Deus realmente, nós podemos ver de várias maneiras, a sabedoria de Deus, para que ela seja conhecida. E não tem outro jeito, é por meio da igreja. Por isso que é importante, é preciosíssimo, primeiro nós valorizarmos onde Deus nos colocou, em Cristo, no corpo dele que é a igreja. A importância da presença assídua dos membros da igreja, né? Aquelas pedras vivas fazem parte dessa edificação do corpo de Cristo. Então, ele, diante disso, por esta causa, então nós podemos dizer sem medo de errar, é uma enorme porção do que Paulo escreveu, é muita graça. Então, é essa causa, né, uma grande causa, uma nobre causa. Sendo assim, ele inicia a oração, ele faz essa oração, colocando-se de joelhos. Aqui é uma coisa interessante, né? Me coloco de joelho diante do Pai. Irmãos, tem muitas coisas que a gente podia falar, mas eu traria uma só, para a gente resumir tudo isso, esse de joelhos. A gente pode pensar que essa aqui era uma postura de Paulo, uma postura de reverência, uma postura de quebrantamento, de quem se derrama adiante de quem? Que fala aí? Perante o Pai, perante o Pai. É uma atitude nobre. Ele reverencia, ele se derrama diante do Pai, o Pai da eternidade, a paternidade aqui, o Pai. Né? Abba, Pai, nós temos um Pai. Ele mostra aqui o Pai soberano, Deus Pai. Isso é fascinante. Aquele que pode todas as coisas, ele recorre a Ele, ele se dobra de joelho. Que atitude linda, nobre, isso nos ajuda, somos desafiados a isso. A pergunta eu faço uma pergunta nessa manhã. Onde Paulo estava quando ele escreveu o livro de Efésios, só para nós lembrarmos, onde que ele estava, onde ele se encontrava? Onde Paulo estava ao escrever a carta aos Efésios? Onde ele estava mesmo? Alguém lembra? Quando ele escreveu a carta aos Efésios, onde ele se encontrava? Paulo estava onde? Os irmãos lembram? Ele estava preso. Ele estava preso, irmãos, quando ele escreveu essa carta. Mas a palavra de Deus, o Evangelho e a oração estão livres. Nada pode deter isso. Somos desafiados a pensar em onde ali ele estava preso e ele não estava pedindo, rogando por ele mesmo. Ele podia orar a Deus para, né, muitas coisas por ele mesmo, mas ele ora em prol da igreja. É fascinante isso. É uma oração intercessória pelas famílias. Nós vamos ver aí logo no versículo 15. E é interessante também que quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, no versículo 32, quando ali ele trata no capítulo 15, 5, nesses versículos, quando ele trata sobre o marido, sobre o assunto ali da família, do lar cristão, marido, esposa e mulher, ele no versículo 32, quando ele vai falando os princípios do marido, da esposa e tal, no versículo 32, ele faz algo muito importante. Ele fala, grande é esse mistério. E ele fala, eu me refiro a Cristo, a igreja. Então, Cristo, a igreja, é o grande mistério de Deus. E esse é o ponto nobre aqui. E também aqui nós podemos pensar, e também ele também faz uma oração para fortalecer a igreja.
Há necessidade. As famílias do Senhor que foram ganhas, salvas e inseridas no corpo de Cristo, a igreja, elas precisam ser fortalecidas, continuar caminhando, olhando para Deus, nos princípios de Deus, para que aqui haja expressão da luz, da glória do Senhor por meio da igreja. Então é algo fascinante. Há um comentário de Hernandes, ele fala sobre esse assunto, ele fala que um santo de joelho, ele enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando a igreja ora, a mão onipotente que dirige o universo se move para agir providencialmente na história. A importância da oração. Eu me lembro que, eu não sei quem escreveu, mas já foi dito isso, não sei quem, mas eu lembro que perguntaram para um homem de Deus, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Ele pensou, olhou, falou assim, ele respondeu com uma outra pergunta. Ele disse assim, se nós perguntássemos para um pássaro, perguntar para ele, qual que é a asa mais importante para você, a direita ou a esquerda? Qual que é a resposta? Qual seria a resposta? Andam juntas a importância da palavra e a importância da oração. Não tem como separar. Uma igreja que ora é uma igreja forte. Por isso que Paulo ora. Ele ora porque ele sabe que é uma necessidade, porque com a mente, pela nossa própria compreensão natural, normal, pela nossa própria vontade, nós não conseguimos. Então, há uma necessidade, uma intercessão, uma oração que alcance o Pai, para que Ele conceda essa graça aos seus. E ele começa aqui logo no versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. De quem aqui? Quem que é quem aqui? É o Pai. É o Pai. A família do Pai, a família de Deus, família de Deus. Aqui nós podemos dizer que essa família é de Deus, o sobrenome de desse, daquele, unifica em um só, família de Deus. Somos família de Deus. Já não há mais raça, não há mais sobrenome, o nosso sobrenome agora é a família de Deus, nós somos família de Deus. E aqui então, ele de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra. Irmãos, toda a família aqui, nós podemos dizer como são a propriedade de Deus, é propriedade exclusiva de Deus. A família de judeus, de gentios que foram salvas pela graça de Deus, por meio do Evangelho, através da cruz de Cristo, se tornaram famílias de Deus. Uma só família, um só povo. Onde se encontram no céu como sobre a terra? Se encontram. Há famílias que já estão no céu, como aquelas que ainda estão sobre a terra. O Pai reconhece, o Pai sabe, Ele identifica. Aquela família é minha, aquela família é minha. Assim como um pai reconhece o seu filho de longe, assim também Deus. William Hendricks diz assim, que Paulo fala aqui da igreja militante na terra e da igreja triunfante no céu, como uma única igreja. Somos a mesma igreja. Há uma referência lá, depois você procura, depois você Hebreus 12, no capítulo 12, versículo 22 e 23. Muito bem. Entramos agora sobre os pedidos específicos dessa oração que Paulo faz. No versículo 16, ele inicia o seu pedido. Ele começa dizendo assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Muito bem, aqui mostra um Deus rico. A gente vê essa riqueza e a gente pensa, não tem como fazer uma analogia com uma pessoa rica aqui nesse mundo abastado, né? Mas aqui é muito mais do que isso, não podemos nem comparar, é uma riqueza da sua glória, segundo a riqueza da sua, Deus é rico,
Então, segundo essa riqueza que Ele tem, Ele concede para que sejais fortalecidos. Um Deus rico, um Deus completo, pleno em si mesmo, satisfeito, não necessita de nada. Ele pode todas as coisas, só Ele pode. E Paulo ora ao Pai, não se esqueça disso. Muito bem. Com poder aqui. Eu pergunto para vocês, para que esse poder? Para fazer milagres? Para nós curarmos as pessoas? Será que é isso? Esse é o propósito do poder? A gente pedir para Deus dar poder para curar, para fazer levantar montes, enfim, coisas extraordinárias. Esse é o propósito. O que vocês acham? Não, isso, exatamente. Paulo fala em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele fala que porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, aqui a gente pode pensar todos nós juntos nessa manhã, que ele fala é para ser fortalecidos. Esse ser fortalecidos, ou seja, para que nós tenhamos força para continuar a carreira cristã, para enfrentarmos momentos difíceis, problemas da vida, momentos de desânimos na nossa carreira que todos nós temos. Nós somos finitos, nós somos pessoas limitadas, Deus sabe disso. Para revigorar a nossa fé, para fortalecer o nosso homem interior, para que não fiquemos prostrados. Tem momento na nossa vida que tudo isso, somos arremetidos, alcançados por isso. Mas Deus, Paulo pede isso, esse poder que Deus tem, que Ele deu a nós, através do Espírito de poder, para nos levantar, para não ficarmos prostrados, para olhar para Ele, para olhar como textos como esse, nós vamos levantando, saímos do desânimo, vendo que é possível, a esperança vai sendo recobrada, vai sendo renovada, e os problemas da vida estão aí, mas nós vamos passando, Ele passando em nós e por nós. É isso que Paulo pede aqui. Esse homem interior, essa mente, o coração, a vontade, que uma vez foi renovado, mas agora ela luta entre a natureza caída e essa natureza nova, essa natureza caída, pecadora, ela tende a nos levar lá para baixo, mas Ele nos deu o Espírito Santo. Então isso, esse choque, né? Lloyd Jones diz algo muito interessante aqui, que ele diz que o homem interior é o oposto do corpo, todas as suas faculdades e funções. Inclui o coração, a mente e o espírito do homem regenerado que está em Cristo Jesus. A gente pode pensar em, quando Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz: por isso, não desanimamos. Ele falando ali aos Coríntios, né? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem o quê? Interior, muito bem, se renova de dia em dia. Então essa luta, mas esse homem interior que foi restaurado, né? E ele continua, Paulo ali em Romanos 7, 22, ele fala: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então é isso que ele pede aqui, né? Para que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior, onde fomos ganhos, fomos regenerados, precisa ser fortalecido. E nessa manhã nós podemos orar pela igreja também, né? Que a igreja seja fortalecida, que todos nós, nessa manhã, Pai, que possamos ser fortalecidos no nosso homem interior, para continuar essa carreira tão brilhante que o Senhor nos chamou em Cristo Jesus, continuar correndo. Levanta-nos, fortalece-nos, Senhor, aqueles que estão abatidos, animados. Por favor, Pai, que essa oração que Paulo fez aqui nos alcance também a nós nessa manhã, que nós somos necessitados também, para que sejamos fortalecidos
sejamos fortalecidos, Senhor, com poder mediante o Seu Espírito Santo no homem interior. Oramos em nome de Jesus. Amém. E assim, no versículo seguinte, no versículo 17, ele continua dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É interessante que Cristo, o Espírito Santo, já habita em nós. Aqui é uma redundância, aqui, quem sabe, aqui seria de uma maneira mais intensa, assim como ele pede em outros para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que habite ricamente a palavra de Deus em nós. Aqui nós somos, e assim, nós somos habitação de Deus. Paulo está pedindo aqui, é interessante esse assunto, eu achei muito rico isso aqui, porque que habite, ele que more, que reside, que não é alguém que passa de passagem, algum turista, mas aqui fala de que habite, que more, que resida plenamente Cristo em nosso coração. E aí a gente pode pensar também numa casa, não fechar nenhuma área da nossa vida, tendo Deus acesso a nós em todas as áreas da nossa vida. Se é uma casa, então nós podemos pensar no quarto, na sala, não é? Aquele porão, aquele sótão que está escondido, ele tem acesso a tudo isso. Deixar ele ter esse livre acesso. Um comentário muito rico aqui da parte de Russell Shedd. Russell Shedd fala: a primeira consequência que se deve esperar na vida fortalecida será a realidade de Cristo de vir tomar conta da casa, da nossa vida. Ele diz assim, que no original, a palavra habite significa tomar conta da casa, tendo procuração ou autorização completa, de forma a poder fazer limpeza nas despensas, se quiser, mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser. Ele, tendo essa procuração ou autorização completa, da forma a poder fazer limpeza nas despensas, se quiser mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser, ele é o dono da casa. E nós possamos cooperar com isso, facilitar isso, permitir que ele tenha esse acesso livre, naquele porão, naquela parte mais escondida, que às vezes você fala: não, aqui Deus não mexe. Não, aqui não, Senhor, aqui deixa que eu... Não, nós não conseguimos por nós mesmos. Abramos todo o nosso coração, rasgamos todo. Senhor, tem acesso livre na minha vida. Naqueles lugares mais tenebrosos, que ali parece que eu não quero mexer, mas é importante, é misericórdia, amor, nunca se esqueça disso. Ele quer o nosso bem. Então que abramos, Senhor, eu quero. Entra, faça uma revisão geral na minha vida, em todos aqueles setores que está aí, que nem eu às vezes sei. Tu sabes, Pai, faça isso. É para minha salvação, é para a tua glória, para que eu corra essa carreira livre, eu vejo o Senhor, eu amo o Senhor, glorifique o Senhor. Então, é esse sentido que a gente pensa aqui, que habite Cristo, né? E ele continua dizendo: estando vós arraigados. Nós precisamos desse amor, desse poder para nós amarmos. Quando ele fala arraigados, aqui Paulo usa duas figuras interessantes aqui, arraigados e alicerçados. Um arraigado arraigados fala da natureza, fala de uma árvore, né? Está ali arraigado, está com a raiz profunda, está uma árvore frondosa, enorme. Ela precisa de uma raiz enorme, que esteja lá profundo, fundamentada, para que ela não venha a cair. E ele usa outra figura, alicerçado. Aqui ele fala da construção. Um prédio também precisa de um fundamento, precisa de um alicerce forte para sustentar aquilo que nós vimos por lá de fora. E ninguém vê aquela parte lá de fora. Então ele usa essas duas figuras, né? Arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, é muito importante isso, essa oração teológica de Paulo, arraigados e alicerçados em amor, né? Nós precisamos
desse poder para nós arraigados, desse alicerçado, para nós possamos amar. Martin Lloyd Jones tem um comentário muito importante aqui, que ele faz um solene alerta sobre esse ponto. O propósito de toda a doutrina, o valor de toda a instrução, é levar-nos à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A falta de entendimento desse ponto tem sido uma armadilha para muitos na igreja através dos séculos. Para alguns cristãos professos, a armadilha é perturbar-se acerca do conhecimento. Essas pessoas já se acham uma posição falsa. Outros podem ver. A armadilha é perturbar-se acerca do conhecimento. Essas pessoas já se acham numa posição falsa. Outras podem ver claramente que é para termos conhecimento, que as Escrituras nos concitam a isso. E assim ele se põe a buscar conhecimento. Então o diabo entra e transforma isso numa coisa puramente intelectual. Olha só. O resultado é que eles têm cabeças repletas de conhecimento e doutrina, mas os seus corações são frios e duros como pedras. O verdadeiro conhecimento cristão é conhecimento de uma pessoa. É conhecer uma pessoa. E porque é conhecimento de uma pessoa, leva ao amor. Porque ele é amor. Hernandes compartilha o seguinte: o amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Por isso que Paulo faz essa oração, por isso que ele ora, porque nós não compreendemos e nós necessitamos dessa oração para que isso se torne, de fato, uma verdade em nossas vidas. Prosseguindo um pouco mais, nós chegamos no versículo 18. Versículo 18, ele diz assim: a fim, ou seja, qual que é a finalidade? De poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. É um assunto interessante esse, e eu encontrei aqui uma boa explicação de Russell Shedd. Achei muito importante, que ele fala assim, que a largura do amor de Cristo abrange membros de toda tribo, língua, povo e nação. O Evangelho é tão largo que não se pode excluir nenhuma entidade, nenhuma comunidade humana. O seu cumprimento aponta para o tempo, começando no Éden, logo após a queda do homem, até o fim, quando Jesus voltar. Nunca houve, nem haverá até Cristo voltar, um intervalo na operação poderosa e salvadora do Evangelho. Aqui nós vemos as dimensões, e a terceira dimensão, que ele diz aqui, é a sua altura, que vem do mais alto céu, e desce ao mais alto, e desce ao mais baixo inferno, e finalmente a sua profundidade chegará até os piores pecadores, já descritos eficientemente. Ele cita aqui o capítulo 2, do primeiro versículo até o 3. Os irmãos lembram o que diz lá? Paulo falando no capítulo 2, primeiro versículo até o 3. Lembram que ele fala sobre a situação em que nós estávamos, que ele nos deu vida juntamente com Cristo, né? Ele nos deu vida estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, nos quais andasse outrora, né? Mostra ali que nós estávamos sob o domínio do mundo, do diabo e do desejo da nossa carne, e éramos filhos da ira, nós estávamos condenados, né? Então ele mostra aquela situação, aqui ele cita isso, esses 3 versículos aqui, 1, 2 e 3. Não há nenhum pecador ou rebelde que não possa ser incluído em tão grande salvação. Compreender, né? Nós, com a nossa mente natural, nós não podemos compreender as necessidades da graça. Eis o motivo de Paulo fazer essas orações.
No capítulo 2, versículo 22, Paulo deixou mencionado ali que no qual, ou seja, no Senhor, também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É interessante que aqui acopla, a gente pode pensar nesse contexto da compreensão com todas as dimensões, ele fala juntamente, ou seja, com todos os santos de Cristo para compreendermos todas as dimensões. Muitas vezes, às vezes sozinho, a gente não consegue ver. Esses dias fui desafiado por um exercício bacana ali de ver onde é que estava uma senhora que estava escondida ali naquele mercado, numa mercearia, né? E você via aí, então onde ela está, via. E eu comecei a procurar, não achava, a turma lá em casa, não, quer que eu ajude? Eu falei, não, eu vou conseguir ver sozinho, eu quero ver se eu consigo ver sozinho. E passou, e eu não vi. Não consegui ver. Até que eu fui ajudado. Aqui, vai vendo aí e tal. Até que eu falei, nossa, nós precisamos dessa compreensão de todos. Muitas vezes sozinho a gente não consegue ver. Por isso que fala do quê? E isso fala do corpo, da igreja, com todos os santos. Nós tivemos reunido pela graça de Deus na última quinta-feira, reunida a reunião caseira. E foi muito bom, ali nós estávamos e fomos edificados. Né? Foi gostoso ali, os irmãos comentando, falando, e a gente pôde ver um lado, outro lado, né? E cada um vê um ponto. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza do corpo de Cristo. Respeitar cada um no seu dom, cada um na sua área. Puxa, ele viu, olha, eu não vi. Todos têm um lugar, nunca se esqueça disso. Há lugar para todos no corpo de Cristo. Respeitar o lugar de cada um. Nós precisamos. A gente não consegue, eu não consegui ver. Não consegui. E isso foi uma luta. Teimosia minha, sem dúvida. E foi, não consegui. Por isso que Paulo ora. Por isso que nós devemos orar. Versículo 9, percorrendo um pouco mais. Nós chegamos no versículo 9, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A palavra conhecer aqui tem uma conotação de experimentar, enquanto que a palavra anterior, a compreender, é uma compreensão intelectual, acadêmica, é uma compreensão. E aqui ele fala de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Aqui é algo que você fala, nossa, Paulo, mas como? Eu vou entender, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas como? Que ele seja tomado de toda a plenitude de Deus. Nunca se esqueça que Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação. É por ele que nós experimentamos a ele, o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Conhecer esse amor. Irmãos, conhecer o amor de Cristo, possamos experimentar esse amor. Paulo deixou claro ali em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, ele fala, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele mostra e deixa claro ali sobre o Deus encarnado, né? Mostra isso, muito, muito bom. E para completar isso, um comentário que eu achei também fantástico de Hernandes, ele fala assim, nesta carta aos Efésios, para falar-nos que devemos ser cheios da plenitude do Filho, ele usa aí o recurso do capítulo 1, do versículo 23, que diz o seguinte, eu vou ler, a qual, ou seja, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Que a tudo enche e nele enche em todas as coisas. Aí ele continua dizendo, Hernandes, do Pai, aí ele menciona o capítulo 3, do versículo 19, é esse em que nós estamos aqui, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E do Espírito Santo, aí ele usa um recurso lá do capítulo 5 de Efésios, versículo 18, onde ele fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele continua dizendo, Hernandes, devemos ser cheios da própria Trindade. Embora, olha só que interessante, embora Deus seja transcendente, e nem os céus, dos céus
possam contê-lo. Aí ele usa um outro recurso, ele usa um texto lá de 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 18, quando Salomão faz ali uma oração, e ele, a Deus, Salomão ora a Deus, ele diz assim, esse texto aqui diz o seguinte, mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Uma pergunta. E ele diz, eis que os céus e até os céus dos céus não se podem conter, não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Né? Deus é um Deus vasto, enorme, né? Não tem como contê-lo. Então, e aí, Hernandes continua. Ele habita em nós. Olha só que interessante. Ele habita em nós de forma plena. O pedido de Paulo é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus está presente em cada célula, em cada membro do corpo, em cada área da vida. Tudo é tragado pela presença e pelo domínio de Deus. Muito lindo, muito importante isso. Caminhando aí para o final, chegamos no versículo 20. O versículo 20, é interessante que esses dois versículos, esse versículo 20 e 21, é algo assim que Paulo expressa aqui. Vamos ver o que ele expressa aqui. No versículo 20 ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que Paulo está falando aqui? No derradeiro da sua oração. Ele está fechando essa oração, quase que ao término dela. E ele faz essa expressão como se fosse uma doxologia aqui, algo lindo. O que ele expressa aqui? Como é que ele vê Deus? Penso eu que aqui Paulo demonstra uma total confiança em Deus. Parece que a sua fé está totalmente depositada no Pai, no Deus triuno, no grande Deus, porque ele reconhece que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É algo tremendo, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, o Deus onisciente, conforme o seu poder que opera em nós. John Stott diz algo aqui muito interessante. Queria aproveitar o que ele disse aqui. Ele diz assim: a capacidade de Deus responder às orações é declarada pelo apóstolo de modo dinâmico, numa expressão composta de 7 etapas. Primeira, Deus é poderoso para fazer, pois ele não está ocioso, nem inativo, nem morto. Segunda etapa, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e a responde. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois lê nossos pensamentos. Não se esqueça que ele é poderoso para fazer. É isso que nós estamos vendo aqui. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois lê os nossos pensamentos. Falamos. Quarto, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e tudo pode realizar. Pode realizar. Quinto, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Sexto, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois sua graça não é dada por medidas racionadas. E o sétima etapa, ele diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois é o Deus da superabundância. Pensamos sobre isso. A pergunta aqui é, quando ele fala, o seu poder que opera em nós, eu faço essa pergunta, para que serve esse poder que opera em nós? Qual seria o propósito desse poder? O que nós podemos pensar juntos nessa manhã? Lá nós perguntamos aquele poder que é para nos fortalecer. E aqui, como é que a gente poderia
trabalhar isso? Para a gente poder pensar juntos, né? Para que esse poder, qual o propósito desse poder que opera em nós? Qual o destino dele? Como é que a gente poderia dar esse destino, desse poder que está operando em nós? É através de quem mesmo esse poder? Do Espírito Santo, né? Que é um espírito de poder. Como a gente podia pensar nisso? Bom, penso que a gente pode ser para nos transformar esse poder, para vivermos para Ele, para o seu inteiro agrado, para que haja mudança de vida. Porque, por exemplo, quando Paulo fala assim lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 5, ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Ele fala para nós fazermos morrer isso. É um compromisso nosso. Mas quem que opera isso? Com quem que nós recorremos para que isso se torne realidade em nossa vida? Quem? Quem que vai nos ajudar a nós cumprirmos isso? Soberania de Deus e responsabilidade humana, sempre. Quem é que... E já foi dado esse poder a nós. Onde está esse poder? Em nós? Sim, mas vem de onde? Através de quem? Isso, amém, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai nos dar graça por isso. Mas nós precisamos reagir a isso. Tomar essa responsabilidade. Então é isso que eu penso assim, que é para nos desfrutarmos disso, para vivermos uma vida, uma transformação, que haja mudança dessa vida, para vivermos uma vida em santidade, para amar, para perdoar, uma vida, nós precisamos dessa graça, desse poder que opera em nós, ele está, Deus já nos deu. Chegando aí no último versículo, 21, ele fala: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Irmãos, a igreja glorifica a Deus na pessoa de Cristo. Não tem como. Paulo faz isso, a igreja, o propósito da igreja, no final de tudo, é sempre estar glorificando a Deus na pessoa de Cristo. Esse é o propósito. É para a glória do Senhor. Paulo fala no último capítulo de Romanos, capítulo 16, no último versículo, versículo 27, ele faz uma doxologia também, ele fala assim: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então nunca se esqueça que a vida nossa, a igreja, é para glorificar a Deus na pessoa de Cristo. Não é nós, não a nós, mas a Deus. Podemos pensar nessa conclusão desse assunto, fazendo uma aplicação para nós aqui, nessa manhã. Primeiro, eu gostaria de ler o texto, é um texto que tem tudo a ver nessa conclusão, em Colossenses. Eu vou ler para os irmãos aqui, Colossenses capítulo 3, no versículo 12, ele fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Agora olha o versículo 14. Acima de tudo, isto que ele disse, o que ele fala? Porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso é importante. E aí ele termina no versículo 15: seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, olha aí, na igreja, e sedes agradecidos, um coração de gratidão. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Lembram do que foi dito? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E ele termina no versículo 17, as virtudes que devem ser cultivadas, ele diz assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Podemos pensar alguns pontos aqui que nos aplicar na nossa vida. Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a sua vida de oração? A importância que é. Será que nós temos permitido de Cristo ter acesso na nossa vida, em todas as áreas dela? Será que tem uma área escondida lá na nossa vida? Que nessa manhã pensemos sobre isso e oramos ao Senhor. Tem acesso a ela, Senhor. Entra lá, Senhor. Mexa, me cura. Eu preciso. Essa área ainda está lá, mas, Senhor, mexa, por favor. Que é para a nossa salvação e para a glória do Senhor. Terceiro, a intercessão pela igreja, muito importante, a intercessão pela igreja. Paulo, ele ora, ele orou, ele saiu dele, ele orou, intercedeu, onde ele estava, naquele lugar, na prisão. Mas ele não tinha ainda essas forças que ele encontrou sendo fortalecido no homem interior, ele pôde interceder. E essa intercessão chega a nós essa manhã. Pensamos sobre isso, meditamos sobre tudo isso. Oramos ao Senhor. Para que Deus alcance-nos em todas as áreas da nossa vida. Que possamos responder a isso. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Alguém quiser expressar uma gratidão a Deus, por favor, na liberdade do Espírito. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pedimos que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, que o Senhor continua alcançando a tua igreja nesses dias, mais do que nunca, Senhor, famílias tuas, famílias de Deus, Senhor, pois somos necessitados, carentes de Ti mesmo. Continua nos fortalecendo para que possamos enfrentar momentos difíceis desse mundo perverso, para vivermos como santos, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Fortaleça a Tua igreja, fortaleça, Senhor. Continua dando graça, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. O Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. E também clamamos para que o Senhor continue nos disciplinando, nos corrigindo, em áreas que estão ocultas, escondidas ali. Que tenhamos, através da luz da Tua palavra, coragem de abrir, sejamos expostos para sermos curados, porque o Senhor quer o bem, o Senhor não quer o mal nosso. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Teu Espírito Santo possa estar trabalhando a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que sejamos ganhos, salvos a cada dia, e o Senhor seja honrado e glorificado. Nós Te agradecemos nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.